Em um mundo onde os mamíferos evoluíram para conviver em uma harmonia civilizada, Judy, uma coelha otimista do campo, desafia todos os prognósticos para se tornar a primeira oficial de polícia de sua espécie na metrópolis de Zootopia. Designada inicialmente para tarefas menores como agente de trânsito, Judy se vê envolvida em uma complexa investigação sobre o misterioso desaparecimento de vários predadores que se tornaram selvagens. E com a ajuda do astuto raposo vigarista Nick, ela promete resolver esse caso. Mas antes de começar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e, se possível, aperte o botão de hypar, que ajuda demais o canal. O filme começa durante uma peça teatral na qual Judy, uma pequena coelha, representa a evolução de seu mundo diante de uma plateia de pais orgulhosos. Em sua atuação apaixonada, narra como os animais deixaram para trás seus instintos primitivos para construir uma sociedade civilizada, onde predadores e presas coexistem pacificamente sob o lema inspirador: qualquer um pode ser o que quiser. Esse novo rito social permite que qualquer animal persiga suas aspirações sem limitações, desde se tornar astronauta até exercer profissões tradicionalmente reservadas para espécies maiores. Ao finalizar a apresentação, Judy declara com fervor que seu maior desejo é se tornar oficial de polícia. No entanto, seus pais consideram esse sonho inalcançável e perigoso. Com genuína preocupação, explicam que nenhuma coelha jamais conseguiu ingressar no corpo policial devido às limitações físicas de sua espécie pequena. Coelhos são agricultores por tradição e não combatentes do crime. Eles sugerem que ela siga o legado familiar cultivando cenouras, uma profissão segura e responsável na sua cidade. Judy escuta educadamente, mas sua determinação permanece inabalável. O desejo de Judy se fortalece quando presencia um ato de injustiça em sua vizinhança. Um raposo valentão local intimida violentamente vários animais e jovens e rouba seus ingressos para a feira. Apesar da diferença de tamanho, força e da vantagem natural do predador, Judy confronta o abusador exigindo que devolva o que foi roubado. Porém, o raposo a derruba facilmente, debocha de suas aspirações policiais e causa um ferimento em sua bochecha com as garras, deixando uma cicatriz permanente. No entanto, mesmo sangrando, a pequena coelha consegue recuperar astutamente os ingressos, devolvendo aos jovens que celebram sua bravura. Este incidente fortalece sua resolução de se tornar defensora da justiça. Com a cicatriz como símbolo de seu compromisso, Judy se levanta mais decidida do que nunca a demonstrar que o tamanho não determina a coragem nem a capacidade para fazer a diferença. 15 anos depois, Judy enfrenta o treinamento mais rigoroso da Academia de Polícia de Zootopia, projetado para espécies fisicamente superiores como rinocerontes e grandes felinos. O primeiro obstáculo é uma simulação de tempestade de areia, onde seus companheiros avançam sem dificuldade, enquanto ela é arrastada pelos ventos, sendo eliminada antes de alcançar a meta. No desafio seguinte, deve manter o equilíbrio sobre plataformas móveis. Seus companheiros superam o obstáculo com facilidade, e Judy é golpeada violentamente e cai em um lamaçal, emergindo coberta de barro e frustrada por seu rendimento inferior. O terceiro desafio apresenta um muro de gelo que os cadentes devem escalar usando apenas garras e força. Os predadores sobem agilmente enquanto Judy escorrega repetidamente, incapaz de encontrar apoio com suas garras que foram feitas para cavar e não para escalar. Em combate corpo a corpo, é superada por oponentes que dobram seu tamanho, sendo imobilizada em segundos. No entanto, a coelho possui algo valioso: determinação inabalável e capacidade de adaptação excepcional. Em vez de desistir, analisa meticulosamente cada fracasso para identificar padrões e desenvolver estratégias inovadoras. Retorna ao muro de gelo com renovada determinação e descobre que pode utilizar sua agilidade e velocidade para criar impulso através de saltos calculados, conseguindo conquistar o topo através da técnica em vez de força bruta, assombrando a todos. Gradualmente transforma-se em uma competidora formidável que supera obstáculos com engenho e perseverança, ganhando o respeito de instrutores e companheiros.
No dia da graduação, o prefeito Leodore anuncia que Judy se tornou a primeira oficial de polícia coelha de Zootopia. Dal, a vice-prefeita Ovelha, coloca a insígnia em seu peito, proclamando que este é um dia transcendental para os animais pequenos, mas logo é afastada pelo prefeito. Antes de partir para Zootopia, Judy se despede de seus pais na estação de trem. Sua mãe, Bonnie, e seu pai, Stu, embora orgulhosos, não ocultam a preocupação com os perigos da cidade grande. Como demonstração de inquietude, entregam a ela um kit de defesa pessoal contra raposas, incluindo repelente e alarmes, refletindo preconceitos ancestrais enraizados na cultura das presas. A viagem de trem oferece a Judy seu primeiro vislumbre de Zootopia, uma metrópole deslumbrante que supera suas expectativas. A cidade é engenhosamente dividida em distritos climáticos, que replicam ecossistemas naturais, com paisagens congeladas, desertos abrasadores e um distrito florestal com vegetação exuberante, e a savana central. Esta arquitetura revolucionária permite que animais de todos os habitats coexistam confortavelmente. Judy se muda para um apartamento modesto, onde descobre que a vida urbana é diferente de suas expectativas românticas. Seus vizinhos revelam-se escandalosamente barulhentos, com paredes tão finas que ela escuta cada conversa. O glamour imaginado contrasta bruscamente com a realidade de seu minúsculo apartamento. No dia seguinte, chega pontualmente ao distrito policial, pronta para combater o crime. No entanto, descobre que todos os seus companheiros são animais de grande porte: rinocerontes, búfalos, tigres e ursos que a olham com ceticismo. O chefe Bogo, um imponente búfalo, convoca a reunião matinal onde designa os casos. Bogo revela que o prefeito ordenou priorizar a busca por 14 predadores que desapareceram misteriosamente. Ele começa a distribuir missões entre seus oficiais experientes. Quando chega a ver de Judy, ela se inclina ansiosa, mas Bogo a ignora, continuando com o próximo oficial. Finalmente, Bogo informa que ela trabalhará como guarda de trânsito, emitindo multas de estacionamento. Esta tarefa é considerada a mais degradante do departamento e evidencia que o chefe não confia em suas capacidades. Judy protesta apaixonadamente, mas Bogo permanece inflexível, estabelecendo uma meta de 100 multas diárias. Aceitando o desafio, Judy transforma sua decepção em motivação. Utilizando sua agilidade e conhecimento das regulamentações, percorre a cidade com eficiência impressionante. Seu tamanho permite que se mova entre veículos e detecte infrações que oficiais maiores ignorariam. Ao meio-dia, já emitiu mais de 200 multas, sendo a 201 em si mesma, superando amplamente a meta. Antes de finalizar seu turno, Judy observa um raposo vermelho chamado Nick e uma suposta criança disfarçado com roupa de elefante, agindo de forma suspeita perto de uma cafeteria onde serve sorvete para elefantes. Seu instinto policial se ativa e ela começa a seguir os dois. Ao entrar, presencia Nick tentando comprar um picolé gigante para seu filho. No entanto, o vendedor elefante nega a venda, exibindo preconceito contra raposas e ordenando que saiam. Ao ver a criança chorando pela discriminação, Judy intervém ameaçando multar o elefante por violações sanitárias. O vendedor, sem alternativa, aceita realizar a venda. Quando Nick vai pagar, descobre que esqueceu a carteira. Comovida, Judy paga o sorvete com seu próprio dinheiro, sentindo que combate a discriminação injusta com esse gesto. Mais tarde, enquanto aplica multas, Judy observa algo perturbador. Nick e a suposta criança estão derretendo sorvete sob o sol de Sahara e despejando o líquido em frascos pequenos. Intrigada, segue os dois, onde descobre a verdade. Eles usam os líquidos para fabricar picolés minúsculos, que vendem para roedores executivos. Quando os roedores descartam os palitos, Nick e seu comparsa os recolhe para revendê-los, como madeira para construção. Nick divide os lucros e Judy descobre que a criança é um adulto participando do golpe. Judy confronta Nick e ordena que pare as atividades. No entanto, Nick responde com arrogância que não violou nenhuma lei, aproveitando para insultá-la, afirmando que ela nunca será uma verdadeira policial, apenas uma coelha idealista aplicando multas.
Essas palavras ferem Judy profundamente, e no dia seguinte ela não consegue se concentrar, sentindo que talvez todos tivessem razão sobre suas limitações. Ainda assim, a rotina continua e Judy patrulha com esforço, embora seu ânimo se sinta frágil, vulnerável e silenciosamente ferido. Ainda frustrada, Judy lamenta quando, subitamente, um comerciante pede ajuda porque um bandido roubou sua loja. Emocionada por realizar um trabalho policial genuíno, Judy abandona seu posto e persegue o ladrão, sentindo-se finalmente como uma verdadeira oficial. Durante a perseguição, atravessam a pequena cidade dos roedores, e Judy toma cuidado para não pisar em nenhum habitante minúsculo. Em um momento crítico, Duke, o ladrão, lança uma rosquinha gigante em direção a Frufru, filha do chefe criminoso Mr. Big, que caminha distraída. Graças a seus reflexos excepcionais, Judy consegue salvá-la dramaticamente. Depois utiliza a mesma rosquinha para prender Duke, levando-o triunfalmente ao departamento esperando reconhecimento. No entanto, ao ser chamado ao escritório de Bogo, ele a repreende por abandonar seu posto, apenas para recuperar cebolas roubadas. Chateada, Judy responde que nunca quis ser guarda de trânsito, mas sim uma verdadeira policial, comprometida com a justiça real. Enquanto discutem, aparece uma senhora suplicando ajuda porque seu marido, Emmett, desapareceu há 10 dias. Judy oferece para ajudar com respeito e empatia sincera, mas Bogle, ao mandar a senhora esperar do lado de fora, ele repreende Judy e a demite. Porém, naquele momento aparece a vice-prefeita que, ao conversar com a esposa de Emmett, ela prova a ideia de que Judy pegue o caso. Bogle até tenta intervir, mas a vice-prefeita já tinha avisado ao prefeito. Assim, ela declara publicamente que Judy encontrará Emmett, autorizando oficialmente sua primeira investigação policial real. Irritado, Bogle permite que a Coelho investigue, mas impõe um prazo de exatas 48 horas, ou ela será demitida. Judy aceita decidida e começa as investigações. Porém, descobre que na verdade não existe quase nenhuma informação sobre o caso. Apenas uma foto que Judy nota que Emmett comprou um dos picolés de Nick antes de desaparecer, estabelecendo uma conexão direta com o raposo. Judy localiza Nick e solicita sua cooperação imediata, mas ele recusa com sarcasmo. Judy então o engana, fazendo confessar seu crime. Mas o que ele não sabia é que ela gravou toda a conversa e revela que se ele não ajudar, vai usar a gravação que prova as suas atividades fraudulentas e que o prenderá por evasão fiscal contra Zootopia. Sem alternativa, Nick aceita ajudá-la com medo de ser preso. Nick a conduz até o último local onde viu Emmett e em circunstâncias suspeitas. Lá, Judy interroga Yax, um hippie despreocupado, que consulta Nang, uma elefante instrutora de yoga pacífica. Yax recorda que Emmett saiu em uma limusine e se lembra até o número da placa do veículo. Judy anota cuidadosamente a informação em sua caderneta oficial e, junto de Nick, vai até o departamento de trânsito para conversar com o velho amigo de Nick e rastrear a placa do carro. Ao entrar no departamento, surpreende-se ao descobrir que todos os funcionários são preguiças, que trabalham com lentidão exasperante. Judy solicita informação sobre a placa, mas começa a desesperar-se porque o funcionário Flash leva horas para completar cada ação, enquanto Nick faz piadas piorando ainda mais a situação. Após várias horas, Judy consegue a localização do veículo, mas já é noite, e ao chegar em um depósito descobre que o local já fechou. Determinada, Judy invade o depósito com Nick, localiza a limusine e descobre pistas perturbadoras. Marcas de garras selvagens nos assentos destruídos e a carteira de Emmett, confirmando que ele esteve ali. Nick então encontra um copo com logo e percebe com horror que o dono era Mr. Big, o padrinho do crime organizado. Tentam escapar, mas são cercados por capangas ursos polares e os levam forçadamente perante Mr. Big. Nick revela nervosamente que o conhece, pois anos atrás tentou vender um tapete de lã de gambá. São conduzidos perante Mr. Big e Judy acredita que será um enorme urso, mas descobre que o temível vilão é um minúsculo musaranho ártico. Nick tenta desculpar-se, mas Mr. Big recusa friamente, mais irritada ainda porque interromperam o casamento de sua filha, Frufru. Ordena que sejam jogados em águas geladas,
como castigo exemplar imediato. No último momento, Frufru aparece e detém os guardas, reconhecendo que Judy a salvou da rosquinha gigante. Agradecido, Mr. Big decide ajudá-los e os convida para o jantar. Revela que Emmett era seu florista e que ele mencionou nervosamente algo sobre invasores noturnos misteriosos. Mr. Big ordenou que o buscasse uma limusine, mas, inexplicavelmente, Emmett atacou selvagemente o motorista, que era um jaguar forte, e depois desapareceu. Para obter mais informações, Nick e Judy vão atrás do jaguar no distrito florestal. Quando o encontra, o jaguar narra que Emmett tornou-se completamente selvagem sem aviso prévio, destruindo o veículo violentamente. Subitamente, ele começa também a se transformar em um animal selvagem feroz, tentando atacá-los. Assustados, escapam enquanto Judy chama urgentemente solicitando reforços policiais. Sua voz treme, mas mantém firmeza profissional. Judy consegue prender o jaguar temporariamente com uma corda, mas ele continua atacando ferozmente. Pogo e os oficiais chegam. No entanto, Judy descobre com horror absoluto que o jaguar desapareceu sem deixar rastro. Furioso pelo aparente fracasso, Bogo ordena severamente que Judy entregue seu distintivo e apresente sua renúncia imediata. Nick tenta ajudá-la argumentando com firmeza que ainda restam 10 horas, segundo o acordo oficial. De volta para casa, abatidos e em silêncio, Nick fala sinceramente com Judy sobre seu passado doloroso. Explica que quando pequeno sonhava em ser um escoteiro mirim exemplar, mas seus companheiros herbívoros o traíram brutalmente durante uma cerimônia pública, colocando-lhe uma focinheira humilhante como castigo injustificado. Desde aquele dia, construiu uma personalidade cínica e distante como mecanismo de defesa. De repente, Nick tem uma ideia brilhante. Zootopia está coberta por câmeras de tráfego. Nick e Judy reúnem-se posteriormente com a vice-prefeita, que lhes fornece acesso às gravações. Ao revisar as imagens, descobre que o jaguar foi capturado por lobos uniformizados e militarizados, sendo levado para um lugar não identificado. Segue um rastro até o penhasco Asylum, um antigo sanatório abandonado. Ao se infiltrarem sigilosamente, surpreende-se ao encontrar os 14 predadores desaparecidos, incluindo Emmett e o jaguar, todos trancados e se comportando em modo selvagem. Repentinamente, alguém entra no recinto e os dois se escondem. Judy descobre com assombro que se trata do prefeito, que ordena a uma funcionária para encontrar urgentemente a causa que faz os animais se tornarem selvagens, pois seu intuito é proteger a cidade. Judy grava toda a conversa, mas uma ligação inoportuna de seus pais alerta sua presença. Os alarmes disparam e ela e Nick usa o vaso sanitário para escapar por dutos estreitos. Borg é informado oficialmente de que Judy localizou os desaparecidos. O prefeito é preso publicamente e, antes de ser levado, afirma que encarcerar os infectados foi fazer algo errado pela razão certa, já que ele não queria causar pânico. No dia seguinte, Judy comparece a uma coletiva de imprensa onde declara imprudentemente que os predadores podem tornar-se selvagens por sua biologia inerente, desencadeando o que o prefeito temia: pânico coletivo e desconfiança na cidade. Após a conferência desastrosa, Nick pergunta diretamente a Judy se ela tem medo dele por ser um predador. Judy responde que não, embora seu olhar reflita dúvida. Nick a questiona imediatamente porque ela carrega um repelente de raposas, insinuando que suas palavras e ações não coincidem. Profundamente incomodado, Nick vai embora sem permitir explicações. Com o tempo, mais predadores manifestam comportamentos selvagens, reforçando preconceitos históricos. Judy observa com angústia como Garra Mansa, o amável recepcionista Guepardo, é transferido injustamente por sua condição de predador. Enquanto isso, a vice-prefeita, agora prefeita interina, convida Judy para ser o rosto público do departamento. No entanto, Judy, sentindo-se responsável por ter dividido a cidade, renuncia ao cargo e retorna derrotada para sua cidade natal. Em casa, Judy ajuda seus pais na venda de cenouras, enquanto reflete sobre seus erros.
Inesperadamente aparece o raposo que a agrediu quando mais nova, que se transformou agora em um confeiteiro respeitável. O raposo pede desculpas com humildade por seu comportamento na infância, explicando que também enfrentou preconceitos. Jude recebe a desculpa com alegria, compreendendo que o arrependimento pode curar feridas. Momentos depois, Jude observa seus irmãos brincando perto de flores azuis chamadas uivadores noturnos. Seu pai relata que o tio Terry consumiu acidentalmente uma dessas flores e tornou-se temporariamente selvagem. Ao ouvir isso, Jude tem uma revelação. Os predadores não se tornam selvagens pela biologia, mas pela exposição à planta. Com urgência, Jude retorna à Zootopia para resolver a situação. Procura Nick incansavelmente e, ao encontrá-lo, pede desculpa chorosa por seus comentários. Convence o raposo a ajudá-la a descobrir a fonte das flores. E Nick aceita. E juntos reencontram Duke, o ladrão, que revela que as flores roubadas foram vendidas a um carneiro químico chamado Doug. Nick e Jude descobrem que Doug operava em um vagão de metrô abandonado, onde cultivava as flores e elaborava um soro concentrado, disparado por pistola de dardos. Quando Doug se distrai, Jude toma o controle do vagão rumo ao departamento de polícia para entregar a evidência. No entanto, inicia-se uma perseguição frenética com os comparsas de Doug. O trem sai dos trilhos e explode, mas Nick consegue recuperar uma maleta com a pistola de dardos e as amostras. A caminho da delegacia, a atual prefeita os intercepta no Museu de História Natural com oficiais carneiros armados. Jude compreende imediatamente que a prefeita era a mente por trás de tudo para instaurar uma zootopia onde as presas dominassem completamente. Jude tenta fugir, mas fere a perna. Eles são cercados e jogados em uma exibição pré-histórica. A vice-prefeita dispara um dardo em Nick para que ele se torne selvagem e ataque Jude. E depois então chama a polícia relatando um ataque selvagem para reforçar sua narrativa de medo. Nick começa aparentemente a se transformar, mostrando movimentos assustadores, postura curvada e rosnados ameaçadores que fazem temer o pior. Jude, aterrorizada como ele se aproxima perigosamente até que Nick a encurrala contra uma parede de pedra, enquanto a prefeita sorri com satisfação e conta do seu plano. E é então que Nick abre suas mandíbulas e morde o pescoço de Jude, gerando um silêncio impactante, que confirma momentaneamente o sucesso da armadilha planejada pela prefeita corrupta. No entanto, inesperadamente, Nick para e revela junto com Jude que tudo foi uma atuação cuidadosamente projetada para enganar a prefeita, já que o líquido injetado não era venenoso, mas simples mirtilos inofensivos que haviam sido trocados previamente por eles. Jude mostra orgulhosamente que gravou toda a confissão detalhada da prefeita com sua caneta cenoura, capturando seus motivos explícitos, métodos ilegais e a admissão completa de ter orquestrado a conspiração utilizando uivadores noturnos para desencadear o caos. A prefeita tenta intimidá-los, alegando que sua autoridade prevalecerá sobre o testemunho deles. Mas nesse exato instante, o chefe Bogo e todo o departamento aparecem cercando o museu, tendo ouvido claramente a transmissão ao vivo da conversa através do sistema policial ativado por Jude. Ela então tenta fugir desesperadamente, mas é capturada, junto com todos os seus cúmplices carneiros, incluindo Doug. Agora, a ex-prefeita é algemada e conduzida à prisão, onde enfrentará acusações graves. Ela é condenada e vista pela última vez em sua cela, vestida com o uniforme laranja de detenta, observando com amargura um show televisivo de Gazela, enquanto outros prisioneiros celebram alegremente, refletindo o fracasso dela. Com o passar dos dias, Zootopia inicia um processo de recuperação após a descoberta de um antídoto eficaz que restaura a lucidez de todos os predadores afetados. Emmett se reencontra com sua esposa, marcando um símbolo de esperança coletiva. Nick termina sua formação e se gradua na academia, tornando-se oficialmente o primeiro oficial raposa em exercício, quebrando barreiras históricas.
Ambos são designados como parceiros permanentes, consolidando uma equipe de investigação baseada em confiança, respeito e compromisso. Em seu primeiro dia oficial, eles param um veículo que ultrapassa o limite de velocidade conduzido por Flash, a preguiça do Detran, encerrando assim a história com uma nota irônica. E se você chegou até aqui, me diga se você gostou desse filme ou não. Deixe o teu like e se inscreve no canal e deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos. Isso é tudo e até a próxima!